paz do Senhor, gente. Seja bem-vindo ao quarto estudo sobre o livro de Gálatas. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza e hoje venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Para quem acompanhou o terceiro, segundo e o primeiro e a introdução, foi bênção demais. Foi algo grande de Deus para quem acompanhou. E o mais interessante é que quando vocês estão comentando nos vídeos, quando vocês comentam, se vocês não sabem, mas há uma importância. Tem alguns comentários aqui no vídeo passado, no terceiro estudo, que chamou a atenção do YouTube. Eu não sei se vai dar para me passar aqui, mas eu vou tentar repassar o que o YouTube mandou para mim. Vou deixar bem por aqui assim. Muito interessante. Por isso que eu digo para você, irmãos, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e comenta. E chama muita atenção do próprio YouTube. Amém? A palavra de hoje, extraordinariamente show. A palavra hoje está poderosa. A palavra de hoje está uma bênção. Amém? A palavra de Deus está escrita, como nós bem sabemos, está onde, irmãos? Está em Gálatas capítulo 4. Vamos estudar hoje Gálatas capítulo 4. E vamos citar algumas coisas extraordinárias, algo diferente. Por isso que é bom, né? Quando tem um vídeo diferente, quando não tem um vídeo pouco, meio que repetido. Aí quando tem vídeo repetido, aí já não chama mais atenção. É bom vídeo que seja totalmente... que venha revelar novas coisas. Amém? Pegue esse celular, abre a sua TV, desliga o canal que você está assistindo que não lhe edifica e sintonize aqui no meu canal. Amém? Que Deus, creio que Deus vai falar contigo. Em Gálatas 4, vemos a explicação de Paulo sobre o nosso relacionamento com a lei e com a fé, num paralelo com a vida de Sara e Agar. Lei de novo, meu Genival. Como eu disse, não sei se foi na introdução, foi no capítulo 1, que eu disse que a carta dos Gálatas ela é uma carta corrida. Mas, passado o tempo, ela foi dividida em capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é uma carta corrida. E vamos exemplificar hoje no capítulo 4, que vai continuar falando sobre a lei. Não é repetido. Somos filhos, não servos, do 1 ao 7. Não podemos retornar, do 8 ao 11. Paulo anunciou o evangelho estando fraco, do 12 ao 15. Paulo estando fraco, é isso aí. Paulo gostaria de estar com as igrejas do 16 ao 20. A alegoria de Sara e Agar, do 21 ao 31. Agora vamos iniciar. Somos filhos. Os primeiros versículos deste capítulo são uma continuação do que Paulo estava argumentando nos versículos finais, que é no 28 ao 29 do capítulo 3. Vocês querem que acompanhe? Pois vamos lá. É no 24 ao 29, lá do capítulo 3. Voltei para o capítulo 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um só em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui é um ponto que vale ser destacado. Somos herdeiros devido à promessa. Nós temos promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Você acha que
que Deus não tem promessa para você? Deus tem promessa sim para você. E no dia certo, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Quando você se disponibilizar e buscar o Senhor ele vai abrir o seu entendimento e perceber que a promessa de Deus veio e se concretizou na sua vida. Voltando. Agora vamos para Gálatas 4, no versículos 4 ao 7. Entendeu, né? A primeira leitura que nós fazemos, que foi, voltamos para o capítulo 3, versículos 24 a 29, e falamos lá acerca da lei. Que antes estávamos encarcerados ou encerrados na lei. Você ainda não entendeu? A lei é aquelas leis lá dos judeus. Tá aqui no vídeo, tá nos vídeos aqui passados. Se você não entendeu ainda, porque assim, para você entender o que esse capítulo 4 está dizendo, você precisa assistir os outros vídeos para você ter uma noção do que está se passando neste capítulo 4. Agora vamos para a leitura do capítulo 4 de Gálatas, e no versículos 4 ao 7, que diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros. Nós temos valor. As pessoas podem nos julgar e dizer: você não tem nenhum valor. A sociedade nos critica. Eu não posso ligar por que a sociedade critica ou pelo que ela está dizendo contra mim. Eu tenho que focar no autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque foi Cristo que pagou o alto preço lá, entregou a sua vida para morrer por nós, para nos trazer vida, para nos trazer salvação. Como nós aprendemos nos capítulos passados, que nós éramos totalmente pela lei, seguíamos as leis. Agora não. Nós agora somos justificados pela fé, não pela lei, não pelas nossas boas ações, não. Somos justificados pela fé. E por isso que nesse versículo final do versículo 7 que diz assim, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Nós somos herdeiros, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós temos valor sim. Deus, Ele é o nosso ajudador e cuidador e nosso redentor. Dando continuidade, Paulo faz a analogia do herdeiro que ainda é menino, para explicar qual era a situação do povo de Israel antes da fé em Cristo. Essa analogia era fácil de entendimento por todos. Os leitores da carta, uma vez que o povo judeu já tinha um rito de criança para a vida adulta, e alguns povos não judeus também tinham algo parecido. Aqui vai retratar acerca dos costumes, das situações lá do passado lá, que era basicamente, vou voltar para o assunto, sabe de quem? Quando Abraão despede a Agar. Eu falei isso nos vídeos passados, mas eu vou repetir. Quando Abraão despede Agar, ela sai, porque Sara, ela não tinha filhos, que era esposa de Abraão, e Sara deu Agar, que era sua concubina, para Abraão ter relações com ela, para que aquele menino viesse a ser de Sara. O que aconteceu foi que enquanto Abraão despede Agar, ela vai no meio do deserto. Quando ela vai no deserto, o menino lá, que é Ismael, filho de Agar, também filho de Abraão, ele ora e o Senhor responde. Por quê? O que aconteceu foi, o pão acabou, a água acabou, estava sem nada. E a Bíblia diz que Agar encosta o menino
debaixo do zimbro. E ela sai. A Bíblia diz que ela fica de uma distância de um arco. Quando ela se distancia, o menino ora e o Senhor responde a oração dele. O que aconteceu foi que a promessa não era para Ismael, mas sim Isaac. Isaac era a promessa, o filho da promessa. Isaac. E esse Isaac, ele foi um personagem, na verdade, nem personagem, mas algo de destaque na Bíblia, que foi dele a descendência que nós vemos hoje. Por isso nós somos considerados filhos de Abraão, por intermédio da fé. Somos filhos de Abraão. E o mais interessante é que naquela época, para você obter a herança, quando o pai estava prestes a falecer, interessante é que a família de Abraão foi totalmente a contrária lá. Pensa só comigo. Quem foi abençoado? Jacó e Esaú. Quem era o primogênito? Jacó e Esaú. Primogênito, Esaú. E como era naquela época, os primogênitos deveriam receber a parte da herança. Quem recebeu foi Jacó. Jacó recebeu, Esaú não. E Isaac é pai de Jacó e também pai de Esaú. E o mais interessante é que Jacó, ele amava mais José do que os demais irmãos. E isso houve uma certa rivalidade, certa descontração entre os demais filhos de Jacó. E por isso que eles já fizeram aquilo com José, jogaram José na cisterna. Por isso. E o mais interessante é que quando a primogenitura era para o primeiro, foi para o segundo. E vai retratar aqui que tinha alguns povos que tinham quase os mesmos costumes do que de Jacó, na verdade, do povo judeu. Vamos dar continuidade. Quando Cristo vem, recebemos a adoção de filhos. Ou seja, nós que não éramos filhos, somos adotados por Deus e passamos a fazer parte da família. Como filhos, recebemos o Espírito Santo, que clama ao Pai. Deixamos a tutela da lei. Não somos mais servos. Passamos a ser filhos sob a fé e também nos tornamos herdeiros de Deus. Por esse motivo, por Deus ter tornado tanto judeus como gregos seus filhos, é que Paulo escreve no capítulo 3. É isso aí. Naquele capítulo 3, é isso que Paulo descreve. Que é no 28, que diz: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Não importa se é escravo, não importa se é rico, não importa se é branco, não importa se é negro, não importa se é mulher, se é homem, somos justificados por Deus mesmo assim. O que quer dizer? Não tem nada a ver se é escravo, se é liberto. Não tem nada a ver. Somos um em Cristo Jesus. A separação que existia entre os judeus, como sendo o povo de Deus, e gentios que não eram da família de Deus, se desfaz. Em Cristo, Deus reuniu todos os povos em uma só família. E isso acontece pela fé que temos em Jesus Cristo. Agora, como nós aprendemos, agora somos filhos de Deus. Como eu disse lá no começo, que Jesus pagou um alto preço para nos trazer salvação. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa, porque eu sou acostumado a pregar com essa. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa que tem assim, à frente dela: nós somos salvos pela graça. Não foi de graça. Interessante. Não foi de graça. Foi um alto preço. Foi Deus que fez isso conosco. Entregou seu filho para morrer por nós. E o mais interessante é que somos
somos salvos através da graça, que é Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados pela lei, porque a lei já morreu. Somos justificados por Deus. Não podemos retornar. Após toda essa exposição da justificação pela fé, com argumentos precisos, Paulo faz o apelo. O versículo 9, que diz assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Eram os gentios voltando para a lei. E Paulo, ele fica indignado com isso. Gentios voltando para os mesmos costumes antigos. E Paulo já tinha dito que nós obtemos a salvação pela graça. Somos justificados pela fé. E não pelas obras, não pelas ações. E não pelo que nós fazemos no dia a dia. Não. Somos salvos através da graça. Cristo Jesus. É isso que Paulo estava querendo dizer para eles. Mas ele estava voltando para a lei como escravos. Aí você pensa comigo, irmão Genival, e isso também não acontece. Já acontece. Pessoas estão na igreja, mas mesmo assim se desviam novamente. E nós temos que buscar esses irmãos de volta. Temos que orar por eles, para que eles venham retornar. Temos que visitar eles também. Porque é necessário. É necessário. A indignação de Paulo, como eu disse, era que aquele povo estava retornando à lei, cumprindo alguns rituais dela, ao invés de entenderem que a lei não servia para justificá-los, não servia para os tornarem santos. O propósito da lei havia sido cumprido e ela não era mais necessária. Por isso, não existia e não existe motivo algum para que aquele povo retornasse para esse rudimento fraco que era a lei. Exatamente. Não tinha do que voltar. Já tinham sido justificados pela fé. Por isso que em Romanos, capítulo 3, versículo 21 diz: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. Exatamente. Agora vamos mudar um pouco do assunto, o mesmo tema. Vai declarar esse texto que Paulo estava com uma fraqueza. Sim, o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo era um homem vocacionado por Deus. Mas o ser humano não é perfeito, irmão. Eu posso estar bem hoje e amanhã já não posso mais estar. Eu posso estar tudo ótimo aqui hoje, pregando a palavra, e amanhã já não posso mais pregar. Eu posso estar bem hoje, amanhã eu posso, Deus repreenda, eu posso pegar uma enfermidade. Eu não sei o dia de amanhã. Não sei. E Paulo, ele estava com enfermidade. E que nome era essa enfermidade? Para quem ouviu, para quem me segue no Instagram, Genival Souza Oficial, para quem não me segue, mas me segue lá, eu postei uma enquete sobre se alguém conhecia a doença da malária. Muitos conhecem, e outros não. E também eu fiz uma pesquisa recentemente, ontem, que foi falando que, será que Paulo contraiu a malária? É a malária. Muita gente votou sim, outra não. Ficaram em dúvida. E vamos analisar se realmente era essa enfermidade que Paulo ele pegou. Vamos lá. Paulo comenta que esteve com eles em fraqueza na carne. Poucos comentaristas tentam argumentar algo em relação ao que seria essa fraqueza de Paulo. Alguns dizem que é possível que Paulo houvesse contraído malária em uma de suas viagens. E quando chegou nessas igrejas, ainda tinha os sintomas da malária. Exatamente. O apóstolo veterano Paulo pode ter contraído malária. Mas lembre só, o que eu estou dizendo aqui sobre esse fato, sobre a enfermidade que Paulo pegou, não é certeza. Não é certeza. Calma, irmão. Não é certeza. Não é certeza.
Esses são alguns argumentos que surgem. Mas já que eu falei da malária, vamos pesquisar o que é malária. Malária. Sintomas. Os sintomas são calafrios, febres, sudorese, ocorrendo geralmente algumas semanas depois da picada. Ou seja, a pessoa foi picada aqui, por exemplo, hoje é terça. Aí a pessoa vai lá, na próxima terça, começa a aparecer sintomas. Tratamento. Geralmente pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. O tratamento inclui medicamentos antimaláricos. Surgimento. Acredito que foi surgida quando o homem passou a se dedicar à agricultura. Seu intenso contato se estabelecesse de vez entre os humanos. Para quem é da cultura aí, sabe, com alguns que trabalham nos campos, aí colhe aquelas tipos de verduras, de milho, sabe que tem alguns mosquitos. E esses, parece engraçado, né? Mas tem alguns mosquitos que pode picar o homem que está trabalhando lá. E poderia ser que Paulo ele contraiu essa enfermidade em alguma de suas viagens. Mas só que a Bíblia não cita quais os sintomas que Paulo ele tinha dessa enfermidade. A Bíblia não cita. Mas vale ressaltar que pode ser que Paulo contraiu a malária. Eu quero ver a resposta agora, irmão Genival. Pois anote aí. A malária ela foi por volta de 10.000 anos atrás. Muito tempo, né? Já tinha existido 10.000 anos atrás. Então, se você for tirar esses 2.000 anos, aí já fica 8, né? Atrás, você vai observar que pode ter se espalhado na agricultura, pessoas passando por outras. Pode ter áreas que Paulo passou. E sabe que Paulo era um grande pregador e viajava por diversas cidades, diversos países. Paulo viajava pregando uma palavra. E também eu tenho certeza que Paulo passou por esses cantos também. Cantos um pouco mais fechados, onde as pessoas plantavam para se alimentar. E eu também afirmo que Paulo também passou por esses cantos e pregou lá. E pode ter pegado essa malária lá. Não é certeza. Voltando. Sara e H. Paulo também faz um paralelo com a história de Abraão, Sara, H, Isaac e Ismael. O paralelo que Paulo faz é que somos filhos da promessa pela fé, não filhos da serva, da carne, da falta de fé. Os judeus estavam debaixo da escravidão, da lei. Os cristãos estavam sob a liberdade da fé. Se tentassem trazer para dentro da promessa os rudimentos da lei, anulariam a promessa e estariam novamente debaixo da escravidão da lei. Não somos mais escravos. Eu gosto muito daquele livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Não tenho voz para cantar, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Mas exatamente, somos livres, somos libertos. Agora podemos buscar ao Senhor Jesus. Agora temos o livre acesso a Ele. Agora o que é que vamos fazer agora? Vamos praticar o que foi pregado aqui e vamos fazer a vontade de Deus. Vamos continuar indo para a igreja, vamos continuar a leitura da palavra, vamos continuar ajudando o nosso próximo, amando o nosso próximo, vamos continuar também o quê? Fazendo o ID, pregando o evangelho da salvação. Amém? Fico com essa palavra, eu quero encerrar com a oração. Soberano, eterno Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que foi pregada, que foi ministrada, Senhor, para o nosso coração, Senhor. Não foi do homem, Senhor, mas foi o Senhor, ó Pai, que trouxe essa palavra para a minha vida e para a vida dos nossos irmãos. Pai, abençoa cada irmão, Senhor, que está acompanhando, Senhor, este vídeo, meu Pai, até o final. Que o Senhor venha os fortalecer, venha cheio de graça, venha cheio de paz, venha cheio de amor, venha cheio de paciência, para que eles venham amar o seu próximo a cada dia mais, Senhor. Ele nos sustenta, Senhor, dia após dia, nos assegura e nos dê um dia abençoado, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, né? Era este vídeo que eu tinha para repassar para vocês hoje. Peço com caridade, comentem,
que é muito interessante. Amém? Até o próximo vídeo, galerinha do Facebook, Instagram ou YouTube. Até o próximo. Fui!